Utilização de máscaras, cuidados com a higiene, são várias as medidas que a gente deve adotar no nosso dia a dia, né? E olha, os casos confirmados do novo coronavírus não param de crescer aqui no estado. A Secretaria Estadual de Saúde alerta que nós já entramos no pico da doença. Por isso, mais do que nunca, é importante a gente seguir orientações das autoridades de saúde. E para fazer o alerta, eu recebo aqui hoje um médico geriatra e intensivista, Dr. Leonardo Goltara. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Juliana. Bem-vindo ao Fala Espírito Santo. Fala manhã, eu falo Fala Espírito Santo, eu falo Fala manhã, a gente fala tudo aqui, né? Bem-vindo. Bem, vamos fazer um alerta dos cuidados que a gente tem que ter. Mostramos aí essa reportagem especial, falando um pouquinho da máscara. O Ministério da Saúde já falou assim, usem a máscara, produzam a sua própria máscara, porque os profissionais de saúde é que precisam do equipamento, já o oficial, aquele que vende lá, com uma proteção muito maior. Essa máscara funciona e ajuda. A questão do uso da máscara do uso caseiro, ela é uma questão que protege a pessoa que usa máscara, mas muito mais é uma proteção de sociedade. É importante que as pessoas entendam que o produto caseiro, seja TNT, algodão, tricoline, qualquer um que seja, ele vai dar uma relativa proteção, não é uma proteção total a quem está usando, mas vai dar uma enorme proteção às outras pessoas que estão ao redor. E se todo mundo usar a sua, eu protejo você, você me protege, e com isso a gente vai ter uma sociedade com menos transmissão desse vírus. E também a gente tem que ter o cuidado, aqueles cuidados de higiene, que vem se falando muito de lavar as mãos, álcool em gel, eles são importantes, né? Fundamentais. Manter esses cuidados. São fundamentais. O vírus, ele não tem, eu sempre tenho dito isso, o vírus não tem asa, o vírus não voa. É a gente que carrega o vírus do local onde a gente está para o outro local, é a gente que carrega o vírus daqui desta pessoa para outra pessoa. Se a gente higieniza as mãos, se a gente lava as mãos, se a gente mantém um certo isolamento social, o vírus não anda e a transmissão diminui e a nossa vida vai voltar ao normal o mais breve possível. E a importância é manter o isolamento social? Isolamento social é fundamental. A gente precisa mantê-lo justamente para evitar a circulação de pessoas, de contato umas com as outras. É uma nova etiqueta que a gente precisa manter em tempos de vírus, em tempos de coronavírus, para que a gente possa sair disso brevemente e retomar nossa vida normal e estar nos abraçando muito em breve. Pois é, então, ó, isolamento social, hoje é feriado, mas nada de praia, tá? As que estão já fechadas, todos fazendo esquema, a própria população também fazendo essa restrição para evitar a chegada de pessoas. A gente não tem uma previsão de sol para esse feriado, muito pelo contrário, é tempo nublado, mas ainda assim, mesmo quando tá com o tempinho fechado, uma chuvinha mais fina, a gente tem visto muitas pessoas circulando nas praias, no calçadão, praticando atividade física, doutor Leonardo. Tem algum risco? Por exemplo, eu vou dar aquela corridinha no calçadão, eu vou caminhar um pouco. O próprio ministro Mandetta já se manifestou a esse respeito. A principal orientação é não aglomerar, é não estar todo mundo junto na mesma região, próximo uns a outra, manter 1,5 metro de distância. Então, teoricamente, se você vai fazer uma caminhada sozinho, num calçadão que está deserto, teoricamente seu risco é aceitável. Agora, o problema é que todo mundo achar que vai sozinho para o calçadão ao mesmo tempo. E aí encontra aquele monte de gente no calçadão caminhando e correndo. Então, preferencialmente, vamos evitar, para não ter esse problema. Porque se todo mundo achar que ele vai ser o único e todo mundo for ao mesmo tempo, não vai dar certo. Então tá aí a orientação, que é o que a gente tem visto, principalmente nessa semana, mudou um pouquinho o comportamento, né? A sensação que a gente tem, o comportamento das pessoas está mudando. Essa semana, principalmente, a gente vê muito mais movimento nas ruas do que comparado com a última semana, com a semana anterior. Eu sou profissional de saúde, vocês da imprensa, a gente é obrigado a sair de casa, a gente não tem sequer o direito de ficar em isolamento. E a gente, sem dúvida, nessa circulação, quando eu vou para os hospitais, vocês quando vêm aqui para a emissora, vocês devem ter percebido que a circulação aumentou muito. E isso é uma pena, porque a gente ainda está numa fase ainda de crescimento de casos. A época de sair desse isolamento social
rigoroso para um isolamento social menos rigoroso é quando o número de casos estiver diminuindo, quando a gente tiver um número de óbitos menor do que no dia anterior e no menor do que do dia anterior, e por enquanto o que a gente está vendo é algo pelo contrário, é o número de casos aumentando e o número de óbitos aumentando a cada dia. Pois é, número de casos aumentando, a gente chegou a ter 45, 46 confirmações de um dia para o outro. A Secretaria Estadual de Saúde também falava sobre esse aumento. Um tempo atrás, quando se fazia 100 exames, 10 davam positivo. 10%, ou seja, né, eram confirmados de Covid-19. Agora esse número já saltou para 25% de confirmações, ou seja, um aumento, e o que revela estarmos realmente num momento mais delicado de avanço da doença, né? A epidemia é real. As pessoas precisam entender isso. A epidemia é real, os casos estão acontecendo, tem pessoas jovens tendo problemas de saúde e a gente precisa cuidar dessas pessoas, para não sequer falar nos idosos e nos fatores de risco. A gente não quer brincar com isso, a gente não quer brincar com saúde. Saúde é a única coisa que quando a gente perde, não dá para recuperar. A vida, quando a gente perde, não dá para recuperar. A gente depois a gente vai se reerguer. O Brasil é especialista em sair de crise. A gente vai se reerguer, mas a gente precisa sair disso vivo e com saúde. Já já a gente fala mais sobre esse assunto, recebendo no estúdio o médico Dr. Leonardo Goltara. Dr. Leonardo, tomar remédio por conta própria pode ser um perigo ainda mais nesse momento de coronavírus? Tomar remédio por conta própria nunca é recomendável. As medicações têm riscos, mesmo os remédios mais banais, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, e devem sempre ser orientadas por um médico. Mas justamente por ter riscos é que, além de a gente recomendar as pessoas não se automedicarem, a gente tem recomendado que as pessoas que têm sintomas leves tolerem, aguardem. Às vezes não precisa de remédio nenhum, um chazinho, uma sopinha quente, uma cancha de galinha. Bastante água e aguarda. Ainda melhor do que não se automedicar é não se medicar se não for necessário. Tem alguma medicação nesse período, justamente da pandemia do coronavírus, que a gente deve evitar? Não tome tal remédio? Para uma suspeita no ar em relação ao coronavírus, sobre a questão do ibuprofeno. O ibuprofeno é um remédio anti-inflamatório que também tem propriedades de abaixar a temperatura, de controle de febre. E nesse momento de suspeita, como ele não é um remédio essencial, a gente tem recomendado evitá-lo. Agora, outros remédios que são muito mais essenciais, como remédios para pressão arterial, diabetes, esses remédios eles já se mostraram seguros, então a gente recomenda manter. E segundo, como já citado, são remédios essenciais, então precisa manter mesmo. A pessoa já toma, né? Que já toma e tem que manter. Agora, falando aqui sobre o coronavírus, o tratamento não existe ainda um remédio assim, olha, toma isso aqui, vai melhorar. Não existe nenhum medicamento para coronavírus no momento. Existem estudos, tem muitos falados sobre a hidroxicloroquina e nós médicos temos ouvido de outras medicações também. Todos esses estudos podem ser benéficos, mas também podem ser maléficos. Aquele raciocínio de que se não fizer bem, mal não faz, não vale. O remédio ele pode fazer mal, ele pode beneficiar, e aí é uma questão de pesar o risco-benefício. Quem é a melhor pessoa para pesar o risco-benefício e saber se o remédio vale a pena ou não vale a pena? O seu médico. Procure um médico. Eventualmente pode ser prescrito algum remédio ainda, mesmo que em estudos, para você tratar se você tiver coronavirose, mas se você pode ser que seja contraindicado. Vamos falar sobre o atendimento médico, como é que ele está sendo feito nesses últimos dias? A gente já vem aí de semanas com isolamento domiciliar. Como é que tem sido o atendimento? A gente tem uma disparada do número de casos aqui no Espírito Santo e em outros estados também, fora do Brasil. Os números estão só aumentando, as mortes também acontecendo. Como é que está o atendimento aqui no Espírito Santo? O senhor que trabalha justamente com UTI, trabalha dentro de hospital. Já existem alguns protocolos do Ministério da Saúde recomendados para isso, e a primeira recomendação é se você tem sintoma leve, se você tem apenas uma leve coriza, uma leve dor no corpo, não está sentindo falta de ar, não está com febre alta, você procure ficar em casa e fazer repouso e muito líquido. Para casos moderados a graves também já temos protocolos e o atendimento está sendo feito principalmente nas unidades básicas de saúde e nas UPAs, nos prontos atendimentos, nos prontos socorros.
Os casos de internação em UTI também têm os seus próprios protocolos e o atendimento, por enquanto, está transcorrendo normalmente. A gente pede, por favor, que as pessoas mantenham e respeitem o isolamento social para que a gente consiga atender a todos na medida que eles forem adoecendo. Nossa grande preocupação com o coronavírus, a grande preocupação do isolamento social é que a gente tenha a capacidade de atender a todos que precisem. Se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, não vai ter recurso de saúde suficiente para atender. Não vai ter leito, não vai ter profissional, porque esses profissionais também estarão doentes. O próprio governo do estado já falou que realmente aqui a gente tem falta de respiradores, o governo providencia até a compra de novos respiradores, porque não tem para todo mundo. Leito também pode faltar para a população em caso de um aumento absurdo, assim, de um aumento muito grande. Todos, no mesmo dia, imagina só, não vai ter recurso para todo mundo. Exatamente, recursos físicos como a área local, recursos materiais como respiradores, leitos, equipamentos de proteção individual e mesmo recursos humanos. Se todo mundo der a louca, for para a rua, vai faltar médico, vai faltar enfermeiro, vai faltar fisioterapeuta, vai faltar quem cuide de você. Então a gente precisa, sim, enfrentar essa epidemia sem pânico, sem histeria, mas respeitando um ritmo e que a estrutura de saúde, tanto pública quanto privada, dê conta de atender a todo mundo. Pois é, e por conta dessa pandemia, grandes eventos que são tradicionais dessa época, eles estão mudando. Gente, hoje é Sexta-feira Santa, né? E esse ano a venda da torta capixaba está diferente. O tradicional Festival da Ilha das Caieiras em Vitória foi cancelado, mas vai ter torta por lá, viu? Pela primeira vez, o festival está 100% online, ou seja, você pode encomendar a torta e receber na porta de casa. É o sistema delivery, que tem sido muito utilizado nestes dias, né? Os pedidos já podem ser feitos pelo aplicativo que se chama Chip. Se você não tem esse aplicativo, baixe aí no celular porque é de graça. Por ele, você vai encontrar uma área especial com o prato dos restaurantes que participam do festival. Entre as opções disponíveis estão a torta tradicional, com todos os mariscos, e uma torta de bacalhau com palmito também, viu? E olha, a Festa da Penha começa domingo, também com mudanças. Pela primeira vez, a festa, que já acontece há 450 anos, vai ser virtual. A programação vai contar com missas, consagração à Nossa Senhora da Penha, atrações artísticas e muita homenagem à padroeira do Espírito Santo e aos devotos. Tudo pela internet. A proposta é que os fiéis tenham a oportunidade de fazer seus votos sem arriscar a vida e a saúde dele e dos outros, né? Nas redes sociais, nos canais de Instagram, Facebook, YouTube do Convento da Penha, será transmitido diariamente um programa ao vivo com entrevistas, orações, cânticos. Os devotos também poderão interagir mandando pergunta, foto, vídeo. Nesse domingo agora, a programação vai ser a seguinte: meio-dia vai ter a estreia do programa Salve Mães das Alegrias e às 5 da tarde será a abertura do oitavário. Lembrando que todos os eventos serão transmitidos ao vivo no Instagram, Facebook e no canal do YouTube do Convento da Penha. Tá aí, uma das maiores festas religiosas do país. Esse ano mudou completamente, vai ser online, né, doutor? É uma ótima medida, uma medida de segurança para todo mundo. Vamos fazer online, vamos fazer virtual, para que em breve podemos fazer real e estarmos todos juntos novamente. Essa é a ideia, né? Evitar aglomerações. Uma Festa da Penha que atrai milhares de pessoas para o Espírito Santo, gente que vem de outros estados, até de fora do país, para participar dessa festa. Mas agora é importante preservar a saúde e todo mundo em casa, né, doutor? Exatamente. Se a gente tiver coesão, paciência, união como uns aos outros, cuidados, empatia, a gente vai sair disso o mais rápido possível. Dá para enfrentar o coronavírus. A gente só não pode achar que as coisas estão normais.